Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa, a gente vai estudar os arranjos de pagamento que estão dentro do sistema de pagamentos brasileiro. Então, olha só, o arranjo de pagamento ele é o conjunto de regras e de procedimentos para fazer pagamento de compras, viabilizar transferência de recursos, aportes e saques. Então, é esse conjunto de regras que vai permitir as pessoas a fazer um pagamento com um cartão de crédito, a fazer um pagamento com um cartão de débito, sem utilizar dinheiro em espécie. São as regras por trás dessas negociações. Então, olha só, são exemplos de arranjos de pagamento, as regras e os procedimentos utilizados para realizar serviços de compras com cartão de crédito, débito e pré-pago, seja em moeda nacional ou em moeda estrangeira. Cartão de crédito e débito a gente conhece, a gente já estudou. Cartão pré-pago é aquele cartão que é como se a gente colocasse uma espécie de recarga nele e a gente pode ir utilizando conforme tem saldo. Então, essas compras que são feitas com esses cartões necessitam de uma regra, de mais uma regra, necessitam de regras e procedimentos para que essas compras elas se viabilizem. Além disso, transferência de recursos, como o TED, o próprio Pix também, para eu poder fazer o pagamento quando eu vou, por exemplo, em um estabelecimento comercial. Através de Pix, deve existir um conjunto de regras e procedimentos que vai fazer com que o dinheiro que eu estou passando através de Pix, ele chegue no comerciante. Cheques e boletos. Basicamente, então, a gente está falando de negociações onde a gente não utiliza dinheiro em espécie. O arranjo, ele conecta seus usuários, pessoas, empresas e instituições governamentais que, sem ele, não teriam como realizar transações financeiras entre si ou que somente as realizariam presencialmente com a troca de dinheiro vivo. Então, dado esse conjunto de regras e procedimentos que permitem que a gente faça negociações utilizando cartão de crédito, transferência, Pix, isso possibilita que a gente consiga fazer as negociações sem ter que utilizar o dinheiro vivo. O arranjo ele vai também estabelecer detalhes, como prazos para que a transferência seja efetivada e eventuais taxas que os integrantes do arranjo cobrarão para realizar esse serviço. Quando a gente pensa em Pix, a gente sabe que o valor que é transferido chega em poucos segundos na outra ponta. E também não tem taxas para a pessoa física. Mas agora pensa no cartão de crédito, por exemplo. Qual que é o tempo que o estabelecimento comercial vai levar para receber o valor que eu estou pagando para o cartão de crédito? Qual que é a taxa que ele vai ter que pagar por possibilitar o uso de cartão de crédito? Bom, essas regras, esses detalhes, eles justamente estão no arranjo de pagamento. Aqui um exemplo, então, para a gente trabalhar com essa ideia de arranjo de pagamento, que é como é que funciona um arranjo de pagamento de cartões. Então, basicamente, a gente tem um cliente que ele vai até um lojista e vai fazer uma compra através de cartão. Tá? Pode ser um cartão de débito, pode ser um cartão de crédito. Como é que funciona a lógica? No momento da compra, ou seja, quando o cliente for lá efetuar a compra, os recursos são inicialmente retirados da conta do comprador. Então, o cliente ele tem conta em uma instituição financeira. Assim como o lojista, ele também tem conta em uma instituição financeira. A instituição credenciadora, responsável por habilitar o estabelecimento para aceitar pagamentos com cartão e liquidar a operação, encaminha os recursos do emissor do cartão para a instituição domicílio escolhida pelo estabelecimento comercial. Então, eu, cliente, né, eu tenho um cartão de crédito. Quem é que me forneceu esse cartão de crédito? Foi o emissor, que é uma instituição que fornece o cartão ao cliente. Pode ser a instituição financeira onde eu tenho conta. No momento que eu faço a compra, então, o emissor ele vai ter que transferir os valores para o credenciador, que foi aquela empresa que credenciou o lojista a aceitar o pagamento de cartão de crédito. Através do quê? Através da maquininha. E aí, perfeito. O emissor ele vai passar o dinheiro aqui para o credenciador e o credenciador ele vai passar esse dinheiro para a conta bancária onde o lojista para a instituição financeira onde o lojista tem conta bancária, tá? Então o crédito é feito na conta do comerciante, já descontada a taxa acordada com a empresa credenciadora. Lembra que o lojista, né, por utilizar a maquininha ali e aceitar os pagamentos em cartão de crédito, ele vai ter que pagar uma taxa em cima de cada compra que for feita. Esse processo faz parte de um arranjo de pagamento, de cartões, nesse caso em específico, onde estabelecimentos que desejam aceitar cartões como forma de pagamento precisam ser habilitados por uma credenciadora. O instituidor do arranjo é a entidade jurídica que define as regras de funcionamento do arranjo de pagamento, em conformidade com a regulamentação do Banco Central. Exemplos de instituidores de arranjo de pagamento incluem a Visa, Mastercard, a Elo, que são bandeiras de cartão de crédito. Aqui são elas, tá? Eles são
os instituidores do arranjo, eles que vão determinar a regra. Então, acho que já deu para compreender um pouquinho do que seria o arranjo de pagamento. Agora, a gente vai aprofundar em alguns termos, tá? Instituidor de arranjo de pagamento é a pessoa jurídica responsável pela criação, ó, a bandeira do cartão, hein? Criação do arranjo de pagamento e pela manutenção do seu funcionamento. A ele cabe o papel de organizar e criar regras para o funcionamento do arranjo, observada a regulamentação do Banco Central, e de monitorar se os participantes dos arranjos estão seguindo as regras e os procedimentos estabelecidos. As bandeiras de cartão de crédito são exemplos de instituidor de arranjo, que vão ser elas que vão fazer a criação do arranjo, elas que vão fazer a manutenção e também organizar e ver se os participantes estão seguindo as regras. O Banco Central, ele é o instituidor dos arranjos de TED, DOC, que não está mais em uso, mas ele foi, boleto e Pix, tá? Então, falou do Banco Central, ele também é um instituidor de arranjo. Mas de cartão de crédito? Não. Cartão de crédito, quem é o instituidor do arranjo? São as bandeiras. Agora, falou em TED, o DOC, o boleto e o Pix, instituidor de arranjo de pagamento desses instrumentos é o Banco Central. Instituições financeiras ou de pagamento são as instituições que aderem ao arranjo. O papel delas é variado, incluindo a gestão das contas correntes bancárias e a emissão de instrumentos de pagamento, como cartões de crédito e débito. Então, as instituições financeiras de pagamento, nesse exemplo aqui, seria a conta, seria a instituição financeira onde o cliente tem conta, que foi ela que emitiu o cartão de crédito. Então, ela é responsável aí por aderir a esse arranjo de pagamento, porque não foi ela que criou o arranjo de pagamento, mas ela faz adesão, né, como uma facilidade aí para o seu cliente. E as contas? As transações são registradas em conta corrente ou em conta de pagamento. Qual transação, Renan? A transação, no caso aqui, do cliente que ele fez com o lojista, né? Tem que passar os recursos daqui até chegar no lojista. E esses recursos, eles estão sendo movimentados por uma conta corrente ou uma conta de pagamento. A conta de pagamento, ela não permite, eu já vou destacar isso daqui, ela não permite que seus recursos possam ser usados para empréstimos a terceiros. Então, se for uma instituição de pagamento, por exemplo, que a gente tem como emissora, e ela tem uma conta de pagamento, essa conta de pagamento que está recebendo recursos não vai poder ser utilizada para fazer empréstimos. Agora, se o emissor, né, se a instituição financeira, se é uma instituição financeira e não uma instituição de pagamento que tem uma conta corrente, aí ela vai poder utilizar esses recursos para fazer empréstimos. Bom, em relação à supervisão do Banco Central nos arranjos de pagamento, olha só. Primeiro a gente vai ver o que não é supervisionado, tá, pelo Banco Central. Então, não são regulados e supervisionados pelo Banco Central os arranjos de pagamento que apresentarem, nos últimos 12 meses, volume inferior a 20 bilhões de reais do valor total das transações. Em quanto tempo? No último ano, né? Nos últimos 12 meses. Então, se for um arranjo de pagamento, vamos pensar, só para a gente conseguir entender a lógica, vamos pensar que seria, por exemplo, um arranjo de cartão de crédito. Se esse arranjo de cartão de crédito não conseguiu movimentar mais de 20 bilhões de reais no total de transações, ele não vai ser supervisionado pelo Banco Central. Ou, tá, 100 milhões de transações. Daí é que a gente não está olhando o volume de dinheiro financeiro, a gente está olhando o volume de quantidade. Além disso, também, tá, não são supervisionados pelo Banco Central, cujos cartões sejam emitidos para uso exclusivo em uma rede de estabelecimento, que são aqueles private labels. Então, por exemplo, tem uma loja lá de vestuário, por exemplo, e ela emite um cartão que só pode ser utilizado nessa loja. É exclusivo naquela loja. O cliente não pode fazer compras em outros lugares. Aí, né, não vai ser fiscalizado pelo Banco Central esse arranjo de pagamento. Porque é um arranjo de pagamento, não é? Está permitindo que o cliente faça o pagamento através de cartão, mas apenas naquela loja. E aí o Banco Central ele não vai fazer a fiscalização. Exclusivo para pagamentos de serviços públicos, como água, luz e transporte, também não entra. Baseados em moedas virtuais, também não entra. Decorrentes de programas governamentais de benefício em função de relações de trabalho, a exemplo do Vale Alimentação, Vale Refeição e Vale Cultura, também não entra na fiscalização do Banco Central. Destinados à utilização do auxílio alimentação para o pagamento de refeições em restaurantes, também não entra. De saque e aporte,
originados de contratos comerciais entre operadoras de caixa eletrônicos e instituições financeiras de pagamento. Então, a instituição financeira fez um acordo com uma dessas operadoras de caixa eletrônico, que não é dentro da instituição financeira. Aí, nessa circunstância, tá, os saques e aportes que estão sendo feitos lá não vão estar sendo supervisionados pelo Banco Central e destinados ao recebimento de doações eleitorais. Tá? Cartão que vai receber doação eleitoral também não entra aqui. Agora, esses são os que o Banco Central não faz a supervisão, não faz a regulação. Mas o Banco Central vai supervisionar todos os demais arranjos de pagamento, os quais são considerados arranjos integrantes do sistema de pagamentos brasileiro. Então, aqueles em que o Banco Central está supervisionando, eles são considerados integrantes do sistema de pagamentos brasileiro. E quais são? Todos que não esses aqui. Perfeito? Vamos lá. O Banco Central também regula as instituições de pagamento, que são classificadas de acordo com os serviços de pagamento que realizam. Tá? Lembra que a gente pode ter a instituição financeira ou a instituição de pagamento como instituições que aderiram a um arranjo de pagamento. Não são elas as instituidoras de arranjo de pagamento. Quem é que são as instituidoras de arranjo de pagamento? Bom, o próprio Banco Central, ele é um instituidor, a gente viu. Foi ele que estabeleceu as regras, foi ele que fez a manutenção do PIX, da TED, do DOC, né? Responsabilidade do Banco Central. Agora, falou em instituição de pagamento, ela não é uma instituidora do arranjo, mas ela é uma instituição que adere. E olha só, então, como é que elas são classificadas. A gente tem como tipos de instituição de pagamento o emissor de moeda eletrônica. Tá? O que ele vai fazer? Vai gerenciar a conta de pagamento do tipo pré-paga, na qual os recursos devem ser depositados previamente. Então, exemplos são cartões pré-pagos em moeda nacional. Aí é uma instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica. Né? Lembra lá do cartão que eu expliquei que funciona com recarga? Então, emissor de moeda eletrônica é uma instituição de pagamento. Emissor de instrumento de pagamento pós-pago. Gerencia conta de pagamento do tipo pós-paga, na qual os recursos são depositados para pagar dívidas previamente assumidas. Aí, como exemplo, instituições emissoras de cartão de crédito. O cartão de crédito é um instrumento de pagamento. Tá? Se não for emitido por uma instituição financeira, vai ser uma instituição de pagamento. Lembrando que vai cair numa conta de pagamento, na qual não se podem fazer empréstimos. Perfeito. Credenciador. Habilita estabelecimentos comerciais para aceitação de instrumentos de pagamento, sem gerenciar contas de pagamento de usuários finais. Exemplo, né, o fornecedor de maquininhas para recebimento de cartões pelos lojistas. Então, aqui poderia ser uma instituição de pagamento. E o credenciador, a gente viu, né, que é essa empresa que vai fornecer a maquininha. Ele também é uma instituição de pagamento, só que ele não vai gerenciar contas, diferente, né, do emissor de instrumento de cartão pós-pago. Tem também o iniciador de transação de pagamento. Ele vai iniciar a transação de pagamento ordenada pelo usuário final, porém não gerencia a conta de pagamento, nem detém em momento algum os fundos das transações iniciadas. Exemplo, instituição que possibilita que o cliente efetue pagamentos ou transferências presenciais ou na internet, sem a utilização de cartão, sem ter que acessar diretamente o ambiente da instituição onde o cliente tem conta. Então, tipos de instituição de pagamento: emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago, credenciador e iniciador de transação de pagamento. Bom, pessoal, a gente vai fazer um corte aqui e a gente volta para resolver as questões. Fala, pessoal, voltando então para a gente resolver as questões. Não configura um arranjo de pagamento bancário, compra com cartão de crédito? Foi o maior exemplo que eu dei em aula, né? Então, considera assim um arranjo de pagamento. Compra com cartão de débito? Também. Compra com cartão de pré-pago? Também. Agora, compra com dinheiro vivo, entre dois amigos? Aí não precisa de um arranjo de pagamento para uma compra com dinheiro vivo, né? Eu vou passar o dinheiro, ele vai aceitar, acabou. É diferente de uma compra com cartão de crédito, débito, pré-pago ou uma transferência com Pix. Então, a resposta aqui na primeira é a letra D. A condição regulamentar para uma pessoa jurídica ser instituição financeira de pagamento é viabilizar serviços de compra e venda de movimentação de recursos no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de emitir moeda eletrônica. Bom, a gente viu que a gente inclusive tem uma instituição de pagamento que ela é considerada emissora de moeda eletrônica, né? Aquelas que, por exemplo, fornecem cartão pré-pago. Emitir instrumentos de pagamento pós-pago. A gente viu também, está aqui ó, na nossa tabela. Emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento pós-pago. Então, conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes.
Perfeito, a gente viu que a conta de pagamento que esse tipo de instituição detém, ela não pode ser utilizada para fazer empréstimos nem financiamentos. Então, resposta está aqui. Credenciar, habilitar estabelecimentos comerciais para aceitação de instrumento de pagamento, está aqui também, credenciador, tá? Instituição de pagamento é a pessoa jurídica que viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento que tem a possibilidade de conceder empréstimos mediante garantias. Não, né? A gente não está falando em empréstimos quando a gente fala em arranjo de pagamento. Gerencia conta de pagamento do tipo pré-paga. Pode ser. Instituição de pagamento é uma pessoa jurídica, instituição de pagamento. Ela gerencia conta de pagamento do tipo pré-pago? Se ela for um emissor de moeda eletrônica, sim. Então, tá aí a resposta. Financia seus clientes por meio de cartão de crédito? Não, né? A gente viu aí que ela não vai, o que a emissora ela vai fazer é emitir o cartão. Ela não vai financiar os seus clientes. Está dispensada da aplicação de regulamentação sobre a prevenção de lavagem de dinheiro? Não. Ela tem que seguir, né? Principalmente porque está envolvendo recursos financeiros. Não está sujeita à supervisão do Banco Central? As instituições de pagamento, elas estão. Tanto é que o Banco Central classifica ali de acordo com as atividades que ela executa. Então, a resposta aqui é na letra B. Detalhe, tá? Se fosse uma instituição financeira que, além de emitir o cartão, também fornece empréstimos a seus clientes, aí, né, a gente poderia ter essa possibilidade aqui de financiar seus clientes por meio de cartão de crédito e também de conceder empréstimo. Mas ele falou uma instituição de pagamento. Tá, pessoal? A gente encerra essa aula aqui.